Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Sou o Paulo Bittencourt e eu vou explicar hoje para vocês por que as sucessivas ondas de calor produzidas pelo El Niño têm aumentado o uso dos combustíveis fósseis. Então acompanhe esse vídeo até o final. Antes de mais nada, quero pedir para aqueles que ainda não se inscreveram aqui no Modernidade e Ciência que se inscrevam. Lembre-se de acionar o sininho para receber os próximos vídeos do canal, que está crescendo, discutindo questões que estão um tanto quanto fora da caixa. Não é aquilo que você verá na grande mídia, aqui no Modernidade e Ciência, né? Então vejam, nós sabemos, fazendo aqui uma recapitulação, que o Oceano Pacífico ele tem uma extensão de praticamente 1/3 do planeta. Se nós considerarmos comparativamente aos outros oceanos, ele é praticamente 50% dos oceanos, é só o Oceano Pacífico. Então não é por mero acaso que exatamente na região do Equador, próximo ali à costa ali do Peru, né, que há mais de 100 anos se identificou que em certos períodos a água do oceano estava quente. Cerca ali, inclusive, de uns 3 graus. Hoje é medido em torno de uns 3 graus do que seria a média ali naquela região. E aí os pescadores realmente, com a sabedoria tradicional, batizaram esse fenômeno de El Niño, né? E por outro lado, existiam anos onde a temperatura ficava mais baixa do que a média, eles percebiam isso e batizaram isso como Laninha. Nós tivemos agora, nos últimos anos, um Laninha bastante efêmero do ponto de vista do que o Laninha produzia. Ele durou 3 anos, o que era um tanto quanto incomum, e também foi um Laninha um tanto quanto meio misturado. Ele tinha umas certas características de Laninha, da temperatura mais baixa, mas a forma com que as chuvas, né, e a persistência dos meses do Laninha, isso foi uma coisa que está sendo estudado aí pelos climatologistas. Em 2023, os modelos matemáticos que medem esse fenômeno, acho que é o modelo canadense, um americano, um australiano, acho que o europeu, acho que é o canadense, o europeu e o australiano, eu já vinha indicando uma alta probabilidade de que em 2023 nós teríamos a volta do fenômeno El Niño. E pior do que isso, não é um El Niño suave, está caminhando para ser um super El Niño. A gente vai saber disso dentro aí de algumas semanas, em função do pico aí do verão no hemisfério norte, e vai chegar à conclusão se ele de fato vai elevar a temperatura média daquelas águas para algo como 5 graus. Com 5 graus já seria um super El Niño. Nós já estamos realmente verificando temperaturas muito elevadas, porque pela extensão do Oceano Pacífico, ele modifica correntes marítimas, circulação do ar na atmosfera, em todo o planeta. Vejam, por exemplo, na África, toda aquela parte do deserto do Saara, aquela parte bem do norte da África, sofre essa influência porque há toda uma zona ali de alta pressão que bloqueia, por exemplo, que entrada de umidade venha de latitudes mais ao norte, e esse ar muito aquecido, estou falando genericamente aqui só para contextualizar, ele flui para onde? Ele flui para o Mediterrâneo e chega ali no sul da Europa, que tem observado também temperaturas muito grandes. Por outro lado, ali nos Estados Unidos, ele bloqueia que o vento que vem do Ártico, de forma que correntes de ar mais quente e temperaturas elevadas também ocorram no meio oeste ali americano, como nós temos
sabido de temperaturas como em Phoenix, por exemplo, no Arizona, que já é um estado tanto quanto quente, mas excepcionalmente esse ano foi mais ainda. Por que eu estou colocando tudo isso? De um fenômeno natural, que já se tem essa observância há mais de 100 anos, né? E o ciclo da Terra, que as mudanças de temperatura no planeta sempre foram ocorrendo de fase para fase, de época para época. A gente já teve um globo totalmente congelado, já tivemos, inclusive, com concentrações de CO2 muito mais altas do que nós temos hoje, e depois nós tivemos períodos quentes. Então, esse ciclo ele vai acontecendo, quer nós desejarmos ou não. A influência humana, ela se revela muito no microclima das grandes cidades, com a devastação da vegetação, aquela impermeabilização do solo. Você tem, de fato, a percepção de que a temperatura foi mudando ao longo dos anos para mais. Mas basta você se afastar 40, 50 quilômetros, se você estiver numa região, na mesma micro-região, mas afastado da cidade, a temperatura vai ser 2, 3 graus menor do que daquela ilha de calor. Então isso faz com que as pessoas tenham uma percepção de que o clima mudou. Não, ele mudou onde você está, naquela cidade onde você está habitando, naquele microclima, mas não necessariamente em todas as áreas do planeta, né? Enquanto alguns só se lembram de relatar temperaturas elevadas em algum momento aqui no inverno, mas se esquece que na Argentina teve temperaturas muito baixas de menos 20 graus na mesma época. Então não é possível que esse fenômeno, se ele tem uma amplitude global, que certos locais tenham temperaturas tão baixas. A neve também, no inverno que terminou no hemisfério norte no início desse ano, foi recorde. A Califórnia nunca, já há muitos anos, não coletava tanta água derretida de neve, porque encheu os reservatórios, porque a neve surpreendeu, né? Mas vamos aqui para o objeto aqui desse vídeo. Eu vou deixar depois o link. A Agência Internacional de Energia, né, que é um órgão que estuda toda a questão energética do planeta, ela soltou um relatório, quando eu gravo esse vídeo, de que as redes elétricas em várias partes do mundo, elas estão tendo que usar mais gás natural e carvão exatamente para alimentar as redes nas cidades onde o calor está muito intenso, porque estão usando mais o ar-condicionado. Então ela chamou isso de um círculo, né? É um círculo vicioso, onde esse calor faz com que se utilize mais energia elétrica, evidentemente, e como tem que ser uma energia chamada energia pronta, você ligou o ar-condicionado simultaneamente a milhares de outros equipamentos que foram ligados mais ou menos naquele mesmo horário na cidade onde você vive, a central elétrica percebe uma demanda, uma carga, a carga aumenta. Você tem que disponibilizar imediatamente mais corrente elétrica para alimentar todos esses milhares de equipamentos que foram ligados praticamente simultaneamente. Você não consegue, e aí que é o grande problema, você não consegue fazer essa transmissão de energia pronta a partir de fazendas solares ou de fontes eólicas, porque pode ser que exatamente naquele momento em que há a maior demanda por energia, você tem uma restrição na fazenda solar que já não está no pico. A fazenda solar já tem um problema com relação à latitude. Quanto mais distante do Equador, seja ao norte, seja ao sul, menor a eficiência da placa fotovoltaica, e ela atinge o pico quando o sol está exatamente perpendicularmente ali à superfície da placa. Então, é um momento muito, muito limitado do dia, e aí ela já vai perdendo eficiência. Sem falar das questões de temperatura, de aquecimento da placa,
ela tem uma faixa em que ela funciona bem, desde que a temperatura também não esteja muito alta no ambiente. Isso é um dado técnico dessas placas. Então ela tem um nível de eficiência muito baixo, da ordem ali de 17, 18, 19%, se a gente for falar da média. Então por isso que você precisa de uma área gigantesca de placas para que seja minimamente viável a extração de energia em algumas horas do dia. Elas são muito bem-vindas, são muito eficientes para uma energia complementar, mas não para energia pronta, que você precisa daquilo. Uma termoelétrica a gás ou a carvão, basta que o controlador detecte que precisa de mais energia, ele aciona automaticamente a próxima turbina que está ali paradinha, esperando ser acionada, e em segundos você já tem a demanda suprida pela a energia daquela próxima turbina. Então uma usina termoelétrica ela vai escalonando essas turbinas em função da carga. Maior carga, ela aciona mais turbinas. Menor carga, ela vai desligando essas turbinas. O custo é maior que uma hidrelétrica, por exemplo, que uma usina atômica, sim, é mais cara. Mas é o que você tem para suprir uma energia imediata. Não adianta filosofar com uma energia assim e tal. E o que se está nesses relatórios se observando é que, principalmente as regiões mais pobres do mundo, e aí o próprio Agência Internacional coloca, se a gente pegar 2,8 bilhões de pessoas que ele coloca num estado ali de uma certa pobreza, somente 10% tem equipamentos de ar-condicionado. Então, o Instituto de Energia, a Agência Internacional de Energia, já está preocupado, porque com esse aumento de temperatura, essas pessoas vão procurar, de alguma maneira, instalar equipamentos de ar-condicionado em suas casas. É muito comum em locais quentes aí pelo Brasil, eu percebo muito isso, você vai até um aeroporto de uma cidade dessa, e quando você está indo geralmente na direção lá da cidade, você passa ali por aquelas comunidades e tal. E é muito comum, já observei isso várias vezes, a casa pode não ter nem pintura, pode não ter nem acabamento, mas ele tem, nesses lugares, um aparelho que você vê ali, o condensador do lado de fora da casa, instalado ali, aquele aparelho. Então isso passou a ser um item de um certo benefício para aquela pessoa que já vive numa residência que não tem um projeto, não tem um telhado projetado para refletir o calor, não tem camadas de laje, né, enfim, e ele acaba usando o ar-condicionado para isso. Então, um dos relatórios do Instituto, da Agência Internacional, mostra que em cidades americanas onde a temperatura supera 24 graus Celsius, para cada grau Celsius há uma demanda de energia de mais 4%. Né? Porque aquele desconforto térmico vai fazendo com que as pessoas vão ligando esses equipamentos. E os ambientalistas estão desesperados, porque a demanda por mais energia está levando países, mesmo os Estados Unidos e China, produzirem cada vez mais gás natural ou carvão. Na China é mais carvão, nos Estados Unidos é mais gás natural. De 2006 a 2022, o uso do gás natural nos Estados Unidos aumentou em 50%, porque à medida que ele foi desmobilizando termoelétricas a carvão, ele foi substituído pelo gás natural, que na queima ele produz metade do CO2 que o carvão produziria. Ainda assim, os ambientalistas querem ir para cima, bloqueando o uso do gás natural, sem apresentar nenhuma solução factível do ponto de vista da engenharia, de como é que eles vão suprir essa demanda adicional de energia. Então isso está virando realmente
uma grande farsa, né? Criar movimentos, criar toda uma coisa, sempre que você não tem uma solução tecnologicamente viável para superar isso. Quando pessoas técnicas fazem o cálculo de qual é a quantidade de energia em todo um país desenvolvido, considerando residências, transporte, fábricas, iluminação pública e assim por diante, a quantidade é tão gigantesca que, como esses países, na sua grande maioria, já vinham com uma matriz baseada em hidrocarbonetos, é muito difícil que ele complemente a energia disponível a partir de fontes chamadas renováveis, que tem lá as dúvidas se são renováveis, quer dizer, o dano ambiental das placas descartadas e das pás eólicas é uma coisa que ainda vai se abrir essa caixa preta em algum momento. Não é tão renovável assim quanto se diz. É melhor do que o carvão? É melhor que o carvão. Só que o carvão tem uma energia pronta, a eólica e fotovoltaica não tem. Por outro lado, a poluição, a gente tem que medir onde você vai descartar todas daquelas pás que estão inutilizadas ali em poucos anos de uso, e também as placas fotovoltaicas que estão imprestáveis. Vai ter que fazer toda uma engenharia reversa para desmontar aquilo tudo ou transformar aquilo num material inerte. Você não pode simplesmente, como em alguns lugares, enterrar as placas ou as pás no terreno, né, contaminando o lençol freático. Então, indo aqui para o final, só no ano de 2023, no primeiro semestre, a China aumentou em 5% o uso do carvão. O Xi Jinping já tinha avisado tempos atrás de que até 2025 era necessário que a China produzisse 25% a mais de carvão para enfrentar os picos de temperatura e também do crescimento chinês. E o Xi Jinping, ele declara numa das frases que diz assim, que Pequim decidirá como e com que rapidez o país lidará com as mudanças climáticas. Então ele já deu o recado, falou assim, não adianta vir com regrinha, com coisa que pode funcionar aí para você aí na Califórnia, onde você quiser e tal. Aqui na China não vai funcionar assim. Nós é que vamos decidir como que a gente vai tratar isso, porque a prioridade é realmente a população e garantir energia para o desenvolvimento da China, né? Entre um problema possível futuro, que em cima de modelos matemáticos do que seria a temperatura no final do século, e um problema imediato que ele tem que resolver, ele vai optar pelo resolver o problema imediato, tá certo? Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Essa é uma discussão que ainda vai levar muito tempo, né, para chegar a uma solução. E aí tem umas associações nos Estados Unidos que querem enterrar o CO2, né, retirar da atmosfera, comprimir, resfriar e jogar dentro do solo. Competindo com os oceanos, né, com 72% de superfície do planeta, que também são a maior reserva de CO2 e metano, estão nos oceanos. Então é bastante pueril essa ideia de você tentar enterrar aquilo que você produz de CO2 no solo, sendo que quem realmente bombeia para a atmosfera todo esse CO2 é de fato o oceano. Bom, agradeço se você assistiu o vídeo até esse ponto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Também coloque aqui o joinha para ajudar aqui o Modernidade Ciência. E vamos acompanhar toda essa narrativa com relação aos picos climáticos, que inclusive, se de fato o Super El Niño estiver a caminho, nós teremos aqui no Brasil uma primavera bastante chuvosa na parte sudeste e sul, menos chuva no norte e nordeste e temperaturas bastante elevadas. E aí todos os catastrofistas vão dizer que realmente são as mudanças climáticas.